Então vamos fazer um caso clínico agora. Vou começar com um caso clínico fácil aqui, com o pessoal pegar um caso clínico simples. Então vamos lá, Antônio. Demonstra no simulador como você pode desenvolver essa capacidade de tomada de decisão. Vamos dar esse passo a passo. Então vamos pegar um paciente pós-operatório. Você está assistindo agora a aula, coloca aí seu nome de onde você está assistindo, vou pegar você como exemplo. Mas você pegou um paciente no pós-operatório, paciente do gênero masculino, 1,70 m, calculou o peso predito do paciente, se o ventilador não já coloca lá, 66 quilos de peso predito. O paciente vai chegar sedado. Você não tem os cálculos da resistência, da complacência ainda, nem do metabolismo. Você vai testar o ventilador e vai colocar os parâmetros. E aí, maioria não, vai ter variação por estados, mas vamos colocar o paciente ventilando em PCV. Escolhe o modo do ventilador do paciente, depois de escolher o modo, vai escolher os controles. Então, a frequência expiratória de 12 a 18 incursões por minuto. Você vai receber o paciente sedado. Vamos colocar 15. Um delta de pressão para gerar 6 ml por quilo de peso predito. Vamos manter em 15 aqui, que é a pressão de pico menos a PIP. Uma PIP de 5. Vamos iniciar com essa PIP de 5 para depois titular qual é a melhor PIP. Uma FO2 de 50%. Você vai manter uma fração inspirada de oxigênio para manter uma saturação aceitável do paciente. 92% e 96%. Uma acessibilidade, a menor acessibilidade que não gera autodisparo para esse paciente. Tempo expiratório de 1 segundo, você vai ver na mecânica se vai gerar uma relação de 1 para 2, 1 para 3, sem presença de auto-PIP. E a velocidade de subida dessa pressão para ver se não gera sincronia de fluxo. Mas o paciente está sedado ainda. Você testou e vai ajustar o que depois? Os alarmes do ventilador. Alarme de pressão, alarme de volume, de frequência respiratória alta, de volume corrente alto e volume corrente baixo. Aqui também de volume minuto alto e volume minuto baixo. Pressão alta, pressão baixa, tempo de apneia, capnografia. A maioria dos ventiladores não tem. Esse daqui coloca capnografia. Esse daqui também tem saturação e pulso. A maioria dos ventiladores não tem. Ajustou os alarmes, vai iniciar a ventilação do paciente. Iniciamos. Paciente pós-operatório, cirurgia bariátrica. E aí, como começou a ventilar o paciente, ele tem 1,70 m e qual é a altura dele? 1,70 m, 66 kg. Quanto de volume corrente? 6 ml por quilo de peso predito. Então a gente vai lá, calculou 6 ml por quilo de peso predito. Cadê a fórmula calculadora? 6 vezes 65, que é o peso predito dele. Deu 390. Pô, você colocou o paciente está ventilando o volume corrente lá em cima. Seria 390. Ó, 66 quilos. 396, né? Então, primeira coisa, se o delta de pressão, a variação do delta de pressão é o que vai gerar o volume em PCV, a mecânica dele está muito boa, vou reduzir o delta para atingir aquele 6 ml por quilo de peso. O paciente chegou, já posso deixar um delta menor, um delta de 8 centímetros de água, se estiver gerando 6 ml por quilo de peso, predito, sim, que a mecânica do paciente é ótima. Então, já ajustei o parâmetro, vai cair o volume corrente. Saturação está saturando 100%. Já posso reduzir um pouco mais a FiO2. Pedir uma gasometria antes de fazer a redução. Tá? O PaO2 lá em cima, 342,3. Já fiz a redução da FiO2 para 41%. O volume corrente já atingiu aqui, ó, 390, que seria o volume corrente predito para esse paciente, para reduzir o risco de complicações, de lesões. Já posso reduzir um pouco mais esse FiO2. O que é que deve ser feito? Cálculo da mecânica ventilatória. Passar o paciente para VCV, calcular a mecânica. Nesse ventilador, nesse simulador, não está dando a pausa inspiratória. Então, vou colocar VCV, volume corrente de 390, né, que seria o predito para ele. FiO2, a pausa, eu vou colocar uma pausa para ele calcular a mecânica, já que o ventilador não está dando pausa aqui. E vou dar o confirma. Então, ó, pressão de pico, pressão de platô, vai ter o cálculo da mecânica, complacência e resistência. Então, uma complacência de 60, uma resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo. Calculei a mecânica, ventilação mecânica boa, o paciente já está saturando bem, gasometria ok, voltei lá para PCV. Pô, vamos conversar com a equipe médica para fazer o despertar desse paciente. Vamos reduzir essa sedação para ver se o paciente consegue assumir a ventilação. Solicitou lá a redução da sedação, vamos deixar o paciente de passivo para ativo. Demora um pouquinho no simulador, passou o paciente de passivo para ativo, ok. O paciente já está assumindo a ventilação mecânica, ó, vamos corrente lá em cima, em PCV, já assumindo a ventilação mecânica. Vamos passar para o modo espontâneo, deixar a pressão de suporte a mesma que estava em PCV, para ver se o paciente já ventila bem. Então, com pressão de suporte de 8, PIP de 5, FiO2 31%, confirmei. E vou testar se o paciente já está ventilando de uma maneira satisfatória. E aí mantém ainda o paciente, volume corrente 470, um volume minuto de 7,9, assumindo a ventilação mecânica, a frequência 16. O paciente já está com teste de respiração espontânea. Vamos ver como é que está o nível de consciência desse paciente. Está respondendo os comandos, tem uma tosse eficaz, está com pouca secreção, já tem condições de progredir para extubar
o paciente. E veja, foi um caso simulado de um paciente simples. E é dessa forma, você primeiro vai simular um paciente simples e vai progredindo e criando as variações, como eu demonstrei no começo da aula. Você vai criando as variações para facilitar esse seu raciocínio. Então, nesse aqui foi um simples. Desmame da ventilação mecânica simples, que você vai pegar várias vezes dentro da terapia intensiva. Se você não tiver essa capacidade, você vai ter mais dificuldade para tomar a decisão. Mas, como eu falei, eu poderia colocar aqui, ó, é um desmame ainda, você deixou o paciente em teste de respiração espontânea, aí veja o que é que eu vou variar aqui. Só estou aumentando a resistência. E aí eu poderia criar um caso para você, ó, você vai pegar o paciente assim, não vou dizer que aumentei a resistência, você não está olhando no momento, vou aumentar, vou alterar aqui, quero ver o que é que você faria com esse paciente. Então eu vou aumentar muito a resistência do paciente, já está modificando o gráfico de fluxo expiratório, o volume corrente já está começando a cair, você já tem um gráfico de fluxo Winch também tendo variação, um pouco mais a resistência. Ah, Antônio, não existe esse aumento de resistência assim tão grande no paciente que está fazendo desmame? Existe sim. Se o paciente tiver uma rolha no tubo traqueal, o paciente estiver acumulando muita secreção e você está começando a progredir o desmame dele, e aí o que acontece? Deixou impressão de suporte de 7, PIP de 5, uma resistência lá em cima, presença de alto PIP, esse paciente vai ter que passar 30 minutos no teste de respiração espontânea e vai começar a descompensar. Veja, uma simulação do que acontece na vida real. E aí você não está vendo o que foi feito de alteração, não demonstrei para você que aumentei a resistência. E você, como fisioterapeuta, qual a conduta que você tomaria? E você tem que identificar. O que é que eu faria com esse paciente? Que é a conduta que eu faria com o paciente. Só vê na monitorização gráfica, você já observa e já vê. Esse paciente está com alto PIP, hiperexpansão dinâmica. O fluxo expiratório não chega a zero. O volume corrente está abaixo do predito para esse paciente. Era para ser 390, você já tinha calculado antes, né? O PCO2 já está subindo, o PTCO2 já está 47. Se deixar um pouquinho mais, esse paciente vai descompensar. E só foi o aumento da resistência para esse paciente que estava sendo desmamado da ventilação mecânica. Eu só aumentei a resistência para dificultar você ter uma simulação real. Simulação não é real, né? Para ter uma simulação como fosse um caso real, para você tomar a decisão. Assim, fica muito mais fácil desenvolver o raciocínio clínico? Fica. Assim, fica muito mais fácil de você ter segurança para atuar na UTI? Fica, porque você foi treinado realmente. E não foi solto, foi jogado. É dessa forma que você tem que aprender. Não aprenda como o extraterrestre, que, como eu falei no começo da aula, que vai aprender o futebol, a pessoa descrevendo. Aprenda vendo, simulando, treinando. Ó, o paciente começou a descompensar, como eu falei, ó, PCO2 lá em cima, volume corrente lá embaixo, alto PIP, pode começar a ter repercussão hemodinâmica, se colher uma gasometria, PCO2 já está em 55,3, já pode ter uma acidose respiratória, e o paciente falhou no teste de respiração espontânea. Mas se você é um fisioterapeuta que tem essa capacidade de identificar que tem aumento da resistência, tem um padrão aí de aumento de resistência, de pico de fluxo expiratório, você tem uma queda aqui, ó, aumento dessa necessidade do tempo expiratório em pressão de suporte, o que é que você vai fazer? Vamos atuar na redução dessa resistência. Gerar uma terapia desobstrutiva, se fosse resistência para acúmulo de secreção, se for presença de bloco espasmo, tem que fazer uso de bloco dilatador, e vai lá e vai corrigir. Pá, atuei como fisioterapeuta, tô vendo que tem presença de alto PIP, esse paciente, na verdade, precisa de uma terapia desobstrutiva, realizei a conduta, melhorei a mecânica, o paciente vai começar a melhorar a ventilação, você não atrasou o desmame da ventilação mecânica do paciente. Ficou desfecho, atendeu com mais qualidade, teve mais segurança, vai ser visto como referência na terapia intensiva, porque foi treinado realmente.